Boa noite, Senhor. Boa noite a todos. Ao final deste domingo, convido cada um a se unir em oração. Vamos agradecer a Deus por este dia que tivemos, pelas bênçãos, aprendizados e momentos que vivemos, que possamos reconhecer sua bondade em nossas vidas. Oremos juntos. Pai amado, agradecemos por este domingo que nos proporcionou momentos de paz e reflexão. Pedimos, Senhor, uma noite de descanso revigorante, onde possamos renovar nossas forças, que ao amanhecer da próxima semana, estejamos cheios de energia, prontos para enfrentar os desafios que virão. Que a sua luz nos guie e proteja sempre. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Desejo a todos uma noite tranquila e rejuvenescedora. Que Deus abençoe cada lar e nos prepare para uma nova semana repleta de realizações e fé. Boa noite.